Olá, tudo bem? Está começando agora o CNT Notícias Tropical. Confira comigo o que é destaque nesta edição. Portos do Paraná moderniza a iluminação do pátio de triagem com investimento de cerca de 8 milhões de reais. Municípios da região metropolitana de Curitiba recebem investimentos de 570 milhões de reais em pavimentação. E veja ainda, reportagem mostra que Estrada de Ferro Bahia-Minas não carrega mais o trem que unia os estados, mas as histórias dessa época ainda resistem ao tempo. São esses os destaques do dia. Mais segurança, conforto e eficiência para os caminhoneiros que passam pelo pátio de triagem em Paranaguá. A Portos do Paraná concluiu a implantação do novo sistema de iluminação do local, com investimento de mais de 7 milhões e 700 mil reais. O pátio de triagem ganhou 26 superpostes de 25 metros de altura, além de 32 postes menores, refletores e luminárias em LED. As novas estruturas substituem antigas lâmpadas de vapor de mercúrio, que consumiam mais energia e tinham menor eficiência luminosa. O sistema também passou a contar com automação e controle remoto por aplicativo, permitindo monitoramento em tempo real do funcionamento e do consumo de energia de cada equipamento. De acordo com a Portos do Paraná, a modernização vai agilizar a manutenção, reduzir custos operacionais e garantir mais segurança para caminhoneiros e trabalhadores. Somente em 2025, o pátio de triagem recebeu mais de 500 mil de caminhões carregados com grãos e farelos. O crescimento acelerado da região metropolitana de Curitiba tem levado mais obras de infraestrutura para cidades como Colombo, Fazenda Rio Grande e Piraquara. O governo do Paraná está investindo mais de 570 milhões de reais em projetos de pavimentação urbana nos 3 municípios. As obras fazem parte do programa Asfalto Novo Vida Nova, que leva pavimentação, drenagem, sinalização, calçadas e iluminação pública para ruas que antes eram de chão batido. Do total de investimentos previstos para os municípios, 282 milhões de reais são destinados ao programa estadual. Colombo concentra a maior parte dos projetos, com mais de 320 milhões de reais em investimentos. A cidade já entregou obras em bairros como São Gabriel, Campo Pequeno e Maracanã, além de seguir com novas frentes de pavimentação. Em Fazenda Rio Grande, um projeto de quase 3 milhões de reais está praticamente concluído e atende ruas dos bairros Pioneiro e Iguaçu. Já em Piraquara, as equipes trabalham em obras de infraestrutura e pavimentação na região da Planta Cantareira. Segundo o governo do estado, os investimentos acompanham o crescimento populacional dessas cidades e buscam melhorar a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população. No próximo bloco, a gente embarca em uma viagem na Estrada de Ferro Bahia-Minas, que já foi ponte de integração entre os 2 estados e hoje guarda lembranças que atravessam gerações. Uma linha férrea que marcou gerações, conectou estados e transformou cidades. A Estrada de Ferro Bahia-Minas foi desativada há décadas, mas as suas estações ainda guardam histórias vivas. Agora a gente viaja por esse patrimônio que une baianos e mineiros. Criada no século XIX, a Estrada de Ferro Bahia-Minas encurtava distâncias e movimentava a economia. Os trilhos que ligavam Araçuaí, em Minas, até Caravelas, na Bahia, foram fundamentais para escoar a produção, transportar pessoas e gerar desenvolvimento. Durante décadas, a Estrada de Ferro aproximou culturas. Da Bahia até o coração mineiro, os trilhos foram um caminho de trabalho, sonhos e histórias. Na época dessa estrada de ferro, aqui era uma colônia de fazendeiros que tinha grande
número de terras. E aí, em razão disso, essa estrada, quando veio, junto dela, veio trazendo o progresso total. Então, aqui era mais ou menos uma média de 5 a 10 mil funcionários fazendo tudo isso na mão. Então, atraiu várias colônias de turco, libanês e várias outras nações chegaram junto com esse progresso que estava chegando na região. Chegaram os grandes comerciantes aqui e que junto deles chegou o progresso da cidade. Tudo era transportado por essa rede que aqui tinha. Era o único meio de locomoção e era o único meio de condução de tudo que aqui produzia. Essas duas laterais aqui ficava repleto de galinha, de bode, de feijão, de arroz, de alho, como no Cruzeiro na época era o maior produtor de alho da América Latina, foi ganhar desse título. Então, era tudo transportado. Com o fim da operação ferroviária em 1966, muitas dessas cidades perderam seu principal elo de integração. Hoje, o que resta é memória preservada em iniciativas locais e no esforço de quem não quer deixar a história cair no esquecimento. E arrancando os dormentes e os trilhos e ia colocando nas pranchas e o trem ia levando embora. Ia levando embora e voltava, tornava a apanhar até tirar tudo, os trilhos. Aqui ficou um pouquinho isolado, porque quando chovia, às vezes não passava. Era tudo de terra, então dava muita lama, o carro atolava, não passava. Só jipe ou então dava muito trabalho de chover para ir. Naquela época chovia muito e já o trem não tinha esse problema, né? Talvez seja esse o nome, uma mágoa para o pessoal daqui, é que os governos da época fizeram um tipo assim de muita covardia. Chegaram aqui de uma noite para o dia e pararam com essa estrada e largou o pessoal aqui em todo sofrimento, sem meio de comunicação, sem meio de transporte, sem meio de nada, com uma promessa que logo em seguida faria uma estrada daqui para Teófilo Otoni, o que veio a acontecer 40 e tantos anos depois. Para quem mora nas cidades, a lembrança é afetiva. A estação ainda é ponto de encontro e memória coletiva, mesmo sem os trens passando pelos trilhos. Tinha aquele movimento da chegada da Minas, né? Que todo mundo vinha para a estação, a gente ia para a janela para ver o trem passar, né? E era muito bonito, né? O apito, a coisa linda. Chegava na janela para ver o apito, uma coisa linda. E conhecia, que tinha o nome da máquina, né? Então a gente conhecia pelo apito. Você ia de trem, parecia que era o mato que estava correndo, né? O trem, a gente olhava da janela, parecia o mato correndo. A história da Estrada de Ferro Bahia-Minas segue viva. Entre ruínas preservadas e memórias compartilhadas, ela continua a unir simbolicamente os dois estados que deram nome à ferrovia. Estrada de Ferro Bahia-Minas. Daqui a pouco você vai ver como a desinformação sobre vacinas tem preocupado especialistas e afetado a procura pela imunização contra a gripe. Com a chegada da campanha de vacinação contra a gripe, voltaram a circular nas redes sociais boatos e falsas informações sobre o imunizante. Especialistas reforçam que a vacina é segura e continua sendo a melhor forma de evitar complicações da doença, principalmente entre os idosos. A campanha de vacinação contra a influenza segue em todo o país. A meta é proteger a população antes do período de maior circulação do vírus, especialmente entre os idosos, que fazem parte do grupo mais vulnerável. Nas redes sociais, vídeos e mensagens sem comprovação científica têm associado a vacina a mortes de idosos. Especialistas alertam que não existe evidência de relação entre o imunizante e esses casos.
E a contraindicação ocorre apenas para quem já teve reações graves à vacina da gripe. Como toda vacina, né, a gente tem aqueles grupos que têm uma contraindicação de receber. No caso da influenza, ela tem uma alta segurança para diversos públicos, né? Aquele grupo que não pode se vacinar, que é contraindicado, é aquele grupo que ele já apresentou em algum momento uma reação grave, né, anafilaxia, uma reação com a vacina da influenza ou algum dos componentes que tenha na vacina da influenza. Então, esse grupo ele não pode ser vacinado. Os demais grupos, eles podem se vacinar. Segundo profissionais da saúde, as reações mais comuns após a vacina são leves e passageiras, como dor no braço, febre baixa e mal-estar. Eventos graves são considerados raros e os efeitos leves costumam passar em 1 ou 2 dias. E sobre a vacina, a orientação é buscar informações em fontes oficiais e evitar o compartilhamento de conteúdos sem confirmação. Então, antes da população compartilhar qualquer informação, principalmente sobre vacina, é importante que procure as páginas oficiais do município, do estado e do governo federal para que identifique a veracidade daquela informação. Aquelas mensagens que têm um caráter muito alarmista, né, que a gente recebe no WhatsApp e tem um caráter de chamar mesmo a atenção no sentido negativo, ela precisa ser olhada com atenção e a gente identificar, a gente tentar procurar a veracidade ou não daquele relato. A vacinação continua sendo a principal forma de prevenir complicações, internações e mortes causadas pela gripe. E termina aqui o CNT Notícias Tropical de hoje. Só lembrando que a nossa programação e mais informações você consegue acompanhar também pelo aplicativo CNT Play no seu celular. Espero te ver em breve. Até mais!